Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo também vai tudo bem, graças a Deus. Assim eu saúdo a todos com a paz de Deus, para a qual somos chamados, que permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Amém. Hoje eu vou falar um pouco, gente, sobre a liberdade na congregação. Os irmãos que ficam sem liberdade na congregação. E bem sabemos, irmãos, que a congregação cristã no Brasil, o ensinamento da congregação mostra que a salvação ela é individual. O pai não salva o filho, o irmão não salva o irmão, cada um é responsável pela tua alma entrar no céu ou ser barrada. Nesse caso, então, quando o irmão ou a irmã é chamado na congregação, ele já vem dizendo certo que foi chamado por Deus. O Senhor me chamou na congregação. E a partir dali, o contato dele é com Deus. Entendeu, gente? É diferente de outras dominações que vai buscar o verdadeiro evangelho não sei aonde, vamos fazer reunião para discutir isso, discutir aquilo, vamos fazer um estudo bíblico, vamos escrever livro, tirar parte da Bíblia. Não, não, não. Na congregação é diferente. A partir que você batizou, passou pelas águas, sendo mergulhado nas águas no nome do Senhor Jesus, e acompanhado com o nome da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito. A partir que você saiu das águas, se você nasceu do Espírito, que a palavra diz, quem não nascer da água e do Espírito, a partir que a pessoa nasceu do Espírito, ele já sai dali com um Espírito que tem acesso ao mundo celestial. Então, tudo que ele vai fazer de bem, acusa no coração dele. O que ele vai fazer de mal, acusa também no coração dele. Então, a pessoa se sente acusado. É a mesma coisa da pessoa que numa briga ele comete um crime. Ele se sente acusado. Ele sabe que as autoridades vão pegar ele e vai condenar ele à prisão. A pessoa que rouba de alguém, comete um roubo, participa de um roubo, de um assalto, ele se sente acusado e começa a esconder das autoridades, sabendo que ele vai ser preso, a qualquer momento ele pode ser preso. Assim, gente, na congregação cristã, quando a pessoa comete uma falha de acordo com a doutrina, quer dizer, a pessoa sai escondido e faz uma arte. Por acaso, o cara sai daqui e vai para um outro país e lá ele deita com uma mulher que não é a mulher dele. Deixa a mulher dele em casa e lá ele deita lá com a mulher, comete um adultério, né? Não é um adultério. Ao praticar aquele ato, ele já se sente acusado. Quer dizer, aquela vida santificada que estava nele, ela sai, porque a palavra diz que todo pecado do homem é fora do corpo. Mas o que peca de adultério, pega contra o seu próprio corpo. O corpo do homem que é o templo do Espírito Santo, que Jesus está ali dentro. O Espírito, a vida de Jesus está ali dentro, está dentro do homem. Ele faz um corpo como uma prostituta, é claro, a vida de Jesus sai de dentro dele. E quando essa vida sai dele, ele sente o impacto na hora. É como você trabalhar numa empresa e você tem uma responsabilidade muito grande, carrega muita coisa de valor, e você anda cercado de segurança. Por acaso, você é um ministro, né? E de repente você comete uma falha e o dono da empresa retira todo aquele trabalho que você tem,
aqueles produtos de valor que você carrega, cercado de segurança, ele tira aquele produto e passa para outra pessoa e coloca o segurança dele em volta da outra pessoa e você fica neutro. Então você trabalha numa empresa, uma multinacional, a partir dali você não entra mais nos portões da empresa. Assim, gente, é a congregação cristã no Brasil, nos Estados Unidos, no Alemanha, em qualquer lugar. Você passou pelas águas no nome do Senhor Jesus Cristo e acompanhado com a Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você nasceu em você um Espírito que tem acesso aos céus. E quando você comete uma falha, você se sente sozinho, se sente condenado. Então não adianta você chegar no ancião ou no cooperador e chorando, pedindo perdão, porque isso não faz parte do campo da administração deles. Isso não é com nós, isso aí é com Deus. Você tem que pedir perdão para Deus. Senta lá. Você vai ser afastado das suas atividades na congregação. Qual é a atividade do crente na congregação? Testemunhar, contar as obras que Deus fez, orar em favor dos irmãos, em favor da igreja, pedir cântico, igual aos outros. Sair, trabalhar na obra de Deus, o campo de evangelização, o campo de... Entendeu, gente? Pessoa que tem o dom de cura, o dom de visão, o dom de profetizar, o dom de evangelizar, todos esses dons acompanham o homem de Deus ou a mulher de Deus. Só que a partir dali, ele fica vedado. Você não vai fazer mais nada na obra de Deus, senta lá e nós vamos te acompanhar. E ali, aqueles irmãos que estão observando ele aceita a sentença, porque o réu aceita, quando chega, ele precisa de cai na mão das autoridades, leva o conhecimento dele, alguns se entregam, vai lá e se entrega, outros são denunciados, e alguém vai buscar, a polícia vai buscar, mas quando ele chega diante do juiz, ele aceita a sentença que o juiz dá para ele. Você cometeu um crime, agora você vai ficar a critério da justiça. E a justiça vai observando ele. A própria lei vai observando ele. Pelo bom comportamento dele, ele pode voltar. A pena dele cair e ele voltar novamente para o mundo social. Assim é na congregação. A congregação é como se fosse uma nação, um reino, como de fato é o exército de gente que faz parte do reino de Jesus. Cometeu uma falha? Cometeu. Ele se sente acusado. E quando a pessoa se sente acusada, não tem coisa pior na pessoa do que uma acusação de consciência. Entendeu? A pessoa tem medo. Ah, mas não é que a igreja assusta o pessoal. Não, gente. A doutrina, ela é viva. Bom, para dizer essas coisas, são pessoas que têm experiência nesses assuntos. Eu já passei por esse processo. Entendeu? É por isso que eu aponto que a coisa não é do jeito que o pessoal diz, não é do jeito que... Eu já passei por esse processo. Eu passei por um processo de uma vez, em uma certa ocasião, do Senhor sair de mim e eu ficar sozinho. Então eu chegava na congregação, eu via todo mundo entrar, entendeu? Acompanhado por Deus, menos eu. Entendeu, gente? Era um caso que ninguém sabia. Aquilo ali não foi um caso que eu fui lá entregar para o cooperador ou por ancião, o senhor foi embora e eu estou sozinho. Eles não iam resolver meu problema. Então também não fui dar conhecimento a ninguém. Mas aquilo foi comigo. Eu tinha uma causa, crente novo, batizado, sem experiência. E eu tinha um projeto de um negócio. Eu tratei o negócio, e depois que eu fechei o negócio, os irmãos passaram para mim que tudo que nós vai fazer, nós temos que consultar o Senhor, para fazer os nossos negócios, que pode não dar certo. E se o Senhor falar sim, sim, se falar não, nós já estamos sabendo que não vai dar certo.
Aí foi que a ficha caiu. Eu falei, mas peraí, eu tenho um assunto aí que eu tratei, e eu já dei a minha palavra. Mas para todos os efeitos eu vou buscar o Senhor. E quando eu fui buscar o Senhor me respondeu que não. Aquele assunto que eu estava tratando não tinha aprovação dele. E ele me mostrou que eu entrasse por uma outra forma. Vai tratar desse assunto dessa maneira. Sim, mas Senhor, eu já dei a minha palavra, já fechei o negócio. Fica esquisito agora eu ir lá falar que não. Voltar a minha palavra atrás? Não. Bom, mas esse negócio não é por aí que você vai entrar. Eu quero que você faça assim. Não, Senhor, eu já dei a palavra, já fechei o meu contrato. É aqui, ó. Tá bom. Então vai. Mas aconteceu que naquele mesmo propósito, um dia eu fui congregar e o Senhor mandou a palavra, e a palavra dizia assim, esse propósito seu, consultou o Senhor falou sim, se o Senhor falou que não, é não. Se o Senhor falou que sim, tudo bem. Mas naquele mesmo sentido eu tinha aquela aprovação. Não, eu já dei a minha palavra, já fechei o negócio. Não vou botar minha palavra atrás, tudo bem. E, então, fui resolver aquele problema naquele assunto. E quando eu observei, eu estava sozinho. Então, já que você quer, o seu projeto é esse, então você vai ficar no seu projeto. Não tem mais a minha aprovação. E a partir dali o Senhor saiu e eu fiquei sozinho. E aí? Fazer o quê? Então, gente, tem dois tipos tem dois tipos de erro diante do Senhor. Tem o rebelde e tem o fraco. O fraco, o Senhor perdoa, mas o rebelde não. O rebelde é aquele que diz, eu sei que não pode fazer, mas eu vou fazer. Agora, o meu caso, não. Eu já tinha fechado o negócio. Eu não tinha experiência. Primeiro eu ia precisar consultar o pai para falar sim ou não para alguém. E foi quando eu fui consultar o Senhor, ele disse não. Mas eu já dei a minha palavra de sim, já fechei o negócio. Não vou voltar a minha palavra, tá bom. Então você fica sozinho. Fica com a sua palavra. E a partir dali, eu não tive mais o Senhor comigo. Quer dizer, não era mais aquele crente que tudo que eu ia fazer, o Senhor estava comigo. Entendeu, gente? É como uma pessoa que ele anda com segurança. Ele carrega aí um tesouro, né? Vai aí dentro de um carro forte aí, cheio de dinheiro, mas está cheio de segurança. Está seguro ali. Entendeu, gente? Para o bandido chegar ali, tem que trocar tiro com a segurança. A mesma coisa é o homem de Deus, a mulher de Deus, quando Deus chama, neste caminho, no concernente à doutrina da congregação cristã. A partir que você saiu das águas, você já está acompanhado. É onde você vai. Tanto é que o crente novo, ele é tão crente, que ele é mais... não, gente, ele é mais crente do que todo mundo. Ele vê erro em todo mundo e procura... Entendeu, gente? E quer ensinar, o crente de 50 anos vai aconselhar ele. Não, eu sei de tudo. É que nem a criança quando está começando a dar os primeiros passos, né? Você quer segurar ele para ele não cair, ele não aceita, fica bravo. Assim é o crente novo. E eu, como crente novo, entrei nesta. Não, a minha palavra não volta atrás. Não. Ah, não, então fica com ela. E aí? Então eu via que, para mim, não tinha mais jeito. Eu olhava, se eu for para tal lugar, não vai resolver meu problema. Se eu for para outra congregação, não vai resolver meu problema. Se eu for para outra igreja, não vai resolver meu problema.
Não adianta eu conversar com o ancião, com o ministério da igreja, que eles não vão resolver. Ao contrário, vão ficar aí criticando de mim. Mas quem estava passando aquele problema era eu. Entendeu, gente? Ninguém sabia da minha situação. Às vezes eu chorava e alguém achava que eu estava chorando por um motivo, que estava no conhecimento deles, mas eu estava chorando, requerendo novamente o Senhor voltar para mim. E não foi negócio, foi choro de um dia não, gente, foi choro de ano, de ano. Quando chegou no dia da Santa Ceia, eu precisava participar da Santa Ceia, mas como é que eu ia participar da Santa Ceia? Então o ancião estava atendendo a Santa Ceia, ele era um perigo diante do povo. E tudo o que ele falava, que estava escondido na mão de um crente, estava, podia procurar que estava. E nessa Santa Ceia ele foi descobrindo os problemas dos irmãos. Ele descobria isso, descobria aquilo, descobria aquilo, descobria aquilo. Você que brigou, você que tem arma de fogo guardada em casa, você que tem... Entendeu, gente? Foi lá e roubou a ninhada de ovo do vizinho. Você que tem uma imagem guardada no fundo da tua casa, agora você quer dar para sua vizinha, para sua... Entendeu, gente? Você tem que dar para sua prima, levar a palavra de Deus, aquela imagem que está lá, que ninguém sabe, só você sabe, está com ela escondida lá. Tudo isso que ele falava saía. Aí a pouco apareceu o irmão para reconciliar, que tinha uma arma de fogo, que ele comprou para fazer um trabalho. Daí a pouco apareceu alguém que foi lá e pegou a ninhada de ovo, seu vizinho saber, e estava pedindo perdão à igreja, e daí a pouco apareceu aquela mulher que tinha a imagem, ela tinha uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida, e ela batizou e não quis jogar a imagem fora, guardou a imagem, disse que ia dar para uma... 2 anos ela guardou aquela imagem, estava com ela guardada. Aí a palavra veio apertando ela, porque então ela ia dar para a vizinha. E no dia da Santa Ceia, o ancião lá na frente reclamou. Ele não era daquela região, ele era um ancião de fora. O ancião da região teve um problema com a filha dele, ficou doente, e ele pediu para o ancião de outra região, que nunca tinha nem andado por ali, atender aquela Santa Ceia. Mas esse ancião era um profeta, não era o primeiro, então a pessoa já conhecia ele. Quando ele ia atender culto, ele já ficava de orelha em pé. E ele começou a descobrir, até que ele chegou no meu problema. Você que fez esse negócio assim, 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 assim. Levanta aí e reconcilia com a igreja. Aí eu fui lá conversar com ele. E primeiro ele pedia para as pessoas ir lá conversar com ele, para depois ele retratar o assunto. Aí eu fui lá conversar com ele. Falei, mas meu problema é assim, 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 assim. Eu não entendia da obra de Deus, que sou novo de batizado. Eu não sabia e fechei esse negócio. Depois que eu fechei, o Senhor não aprovou e eu me sinto acusado. Eu disse, não, levanta aí e pede perdão para a igreja. Não precisa contar o que você fez, não. Pede perdão para a igreja. Eu levantei e pedi perdão para a igreja. A Irmandade, é claro que eles perdoam, como ordem do ancião, eles perdoam, né? E eu participei da Santa Ceia. Mas o Senhor não voltou para mim, não. Participei da Santa Ceia e continuei sem o Senhor comigo, sozinho. E nessa hora você só vê dragões. Espiritualmente você vê os dragões querendo te agarrar, mas graças a Deus ele não permitiu que os dragões me fizessem mal a mim. Só não estava comigo, todo lugar que eu ia sozinho, morrendo de medo, que andar... Depois que você é uma pessoa de nome numa empresa, respeitada, de repente você apanha sozinho, os bandidos te pegam. Principalmente quando você sai do mundo, do meio dos bandidos, e entra no mundo da lei, dos dentro, você sai dos fora da lei e entra no meio daquele que faz parte da lei. E se você cair novamente na mão daqueles fora da lei, você acaba com você. É assim ou não é? Mas o que se segue é que eu chorava 24 horas por dia. O negócio não é de brincar, não, gente. O negócio é sério. Você vê que todo mundo entra na congregação acompanhado, com uma grande autoridade em volta dele. Só você que está desprevenido a qualquer hora cair na mão dos assaltantes que estão querendo te pegar. É da pessoa ficar louco, viu?
é das pessoas enlouquecer. Você vê esse pessoal que fica sem liberdade na congregação, e muitos deles, às vezes, praticam até o suicídio. O negócio é de ficar louco mesmo. Eu só não fiquei louco porque não era tempo de eu ficar louco, mas que é de ficar louco, é. Mas aconteceu que um dia, foi um irmão daqui de Osasco, ele era cooperador aqui na cidade de Osasco, e ele foi para o Paraná, e justamente ele tinha vindo daquela cidade onde eu fazia era a minha comum, ele tinha vindo daquela cidade, e veio aqui para Osasco, e Deus levantou ele de cooperador aqui. E ele foi lá visitar a Irmandade, desculpa, e o nosso cooperador pôs ele para atender o culto. Era um dia de domingo, a congregação estava um cacho de uva, os corredores tudo cheio, e os bancos, e eu fui e sentei. Cheguei, a congregação estava lotada, e o cooperador mandou a mão para mim e me chamou. E deu para mim um lugar junto com ele, sentado ali. E de maneira que aquele irmão, o nome dele era Valdomiro, eu não conhecia ele, era a primeira vez que eu via ele. Quando ele saiu de lá, ele não era cooperador, ele era evangelista. Contou muita obra no campo da evangelização dele, né? Onde ele ia pregar e a pessoa puxava o revólver para atirar nele. E, entendeu, gente? Mas, nessa situação, quando foi na hora da palavra, ele leu aquela palavra que está escrito das 99 ovelhas, né? Das 100 ovelhas, que uma foi perdida. Ele leu aquela palavra e depois elogiou e disse: ó, irmãos, a igreja está cheia de gente. Veio pregando, pregando. Essa igreja está cheia de gente, meu. Hoje está um cacho de uva. Mas a palavra hoje veio só para uma pessoa. Deus hoje só vai falar com uma pessoa. E ele deu uma volta no púlpito e foi e apontou em mim, que estava junto com o ministério. Estavam ali os cooperadores, cooperador de jovem, cooperador de adulto, cooperador de oficial, diácono, tudo sentado ali. E eu sentado junto com eles, bem de frente mesmo com ele. Ele deu uma volta e veio e apontou em mim. Hoje a palavra é só com você. É para você que Deus mandou esta palavra hoje. A partir de hoje, eu estou com você. Nunca mais você vai andar sozinho. Quando eu saí da igreja, o Senhor estava comigo. E nunca mais o Senhor saiu de mim. Já pratiquei muitas falhas, muitos erros. Mas, gente, mesmo, entendeu? Na minhas falhas, nos meus erros, ou crente ou descrente, ou com liberdade na igreja, ou sem liberdade, mas sempre o Senhor nunca mais saiu da minha vida. Mas foi um exemplo, gente. Então hoje quando eu vejo as pessoas cometem alguma falha e fica sem liberdade na igreja e fica praticamente doido, eu não tiro a razão, porque é de ficar doido mesmo. Mas o que acontece é o seguinte, eu lembro de uma pessoa, era um homem muito querido na congregação, e ele cometeu uma falha, de adultério mesmo, né? De adultério. E afastou da igreja. Então os irmãos procuravam ele para voltar, para congregar. Não é porque você cometeu. A congregação não joga ninguém fora, gente. Não. Ele conversou com os irmãos e não, mas os irmãos congregam. Não, eu não posso congregar. Eu não posso nem entrar na congregação. Não, mas não é assim não, vamos para a igreja. Não, eu não posso. Eu destruí o templo de Deus. O meu corpo, está escrito na palavra que o nosso corpo é o templo de Deus. A partir que nós batizamos, somos batizados, nosso corpo é o templo de morada do Espírito Santo. O Senhor está em nós. E quem peca de adultério, peca contra o próprio corpo. Destrói o próprio corpo, porque o Senhor pega o templo de Deus e faz um corpo com uma prostituta.
Então, é que nem, gente, é mais ou menos que nem na lei. Qual é o código mais pesado na lei? É não matar. Matou uma pessoa, tem que ser preso. Entendeu? De qualquer maneira que a pessoa mata, comete um crime de homicídio, ele tem que ser preso. A mesma coisa é a congregação. A falha mais dura na congregação é o adultério, porque faz o corpo, o corpo da pessoa, que é o tabernáculo de Cristo, faz um corpo, né? Ou a mulher faz um corpo, entendeu? Com outro corpo. Então, a pessoa sente o impacto na hora. Agora, junto com o adultério, tá envolvida a mentira, né? Os dois andam juntos, quer dizer, já são dois crimes não só. Mentira é crime. Idolatria é crime. Adultério é crime. E outros, né? Mas o que se segue é que a pessoa se sente sozinho. E não adianta ir reclamar com esse ou com aquele. Agora tem aquelas pessoas que não entendem e eles querem liberdade de volta. Não. A pessoa que comete um crime desse aí, se sente condenado, ele vai ao juiz, que são os anciãos, são os juízes da igreja, conversa com eles e eles dão a sentença. E quem precisa de Deus aceita a sentença. O irmão, senta lá, você não vai fazer nada na obra de Deus, vai só congregar. Tem casos que eles pedem para o irmão congregar em uma outra igreja para sair da visão da igreja. Que de acordo com o irmão, o conhecimento do irmão, o envolvimento no meio da irmandade, se ele ficar sem liberdade ali no meio do povo, o povo começa a pecar por conta dele. Começa, entendeu, gente? Mexericar aquilo ali e causa um desastre, né? Então os irmãos às vezes pedem para o irmão congregar em outro setor. Então lá não precisa contar o que ele fez, não precisa contar por que ele está lá, mas lá ele vai congregar, vai ouvir a palavra. Da maneira que o Senhor vai conversando com ele, e de acordo com o comportamento dele, aquele próprio ministério daquela área passa para o ministério de cá, que ele está indo bem, vê Deus presente na vida dele, e ele pode pegar a liberdade dele de volta. Eu tenho acompanhado o caso de mulheres adulteras, voltar a ter liberdade na igreja, homens adultério, irmãos que às vezes se metem em negócio de mentira, dívida, essas coisas, fica afastado, depois volta a exercer os seus cargos. Então, gente, não é do jeito que o povo diz, não. Agora tem um rebelde, ele erra e não aceita o erro e quer ter liberdade. Não é chegar lá e querer. Para sair da congregação, desculpa, gente, a congregação é que nem a lei do país. Para você sair da lei, fora da lei, você sai por sua conta, mas para você voltar para o meio da sociedade, de acordo com a lei, é com a justiça, é com o juiz. A mesma coisa é na congregação. Para você errar na congregação é por sua conta. Mas para voltar novamente a se acertar na congregação é com os juízes da igreja, que são os anciãos, né? Então o pessoal às vezes tem aquele blá, 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 mas a coisa não é bem assim não, gente. Quem já passou por esse processo sabe que a coisa não é tão simples, entendeu? Então muitos casos na congregação, que às vezes eu dou a minha opinião, porque eu já estou com 55 anos acompanhando esse caminho, já passei por muito processo. Processo, quando eu vejo acontecer com meus irmãos, é um exemplo para mim. A situação que eu passei por esse processo, dá para me medir também a situação. Por que os anciãos mais antigos é quem dá o veredito? Porque um ancião aí de 30, 40, 50 anos de ministério, ele tem centenas de experiência a mais do que um ancião de 2 anos, 3 anos. Um cooperador que atende a obra de Deus aí, 40 anos de cooperador. Quando entra um cooperador novo, não dá nem para imaginar a experiência que esse cooperador com 20 anos. É a mesma coisa de a pessoa que cria uma família, né? Casado, e tem filhos, filhas, e atende a obra de Deus aí como responsável por um grupo, comparado com um padre que nunca casou, não sabe o que é o filho, não sabe o que é ter uma mulher e quer dar
palpite em casamento. O pessoal briga, o casal briga, vai lá para o padre e dá conselho. Não tem condições. Mas o ancião aí que tem aí uma família aí, 40 anos de ministério, é avô e bisavô, ele tem condições de dar conselho para um casal, que já passou esse processo, né? Já conhece esse caminho. Mas, por hoje, é só. Outro dia nós falamos mais sobre a liberdade dos irmãos. O exemplo, gente, das pessoas, o ministério não briga com ninguém e nem bate de frente. Eles dão a sentença. Quer ver? Eu conheço uma irmã, participei do caso de uma irmã, ela batizou, ficou na igreja uns dias, depois ela abandonou a igreja. Aí voltou para o mundo vaidoso, pintura e corte de cabelo, mas de repente, ficou lá acho que uns 3, 4 anos fora da igreja, depois ela voltou na igreja, foi lá e imprensou o cooperador, disse, olha, agora quero voltar para a congregação e quero minha liberdade de volta. Pô, ela saiu por conta dela, se nem liberdade dela tiraram. Mas quando chegou, não, mas a senhora, não quero saber, se viram, quero minha liberdade. Aí o cooperador disse, bom, então eu vou chamar o ancião, isso é causa para o ancião tratar. Aí convocou o ancião, marcaram o dia, e o ancião veio atender ela. O ancião ele ainda atende a obra de Deus, está na frente do povo. Mas ele é um homem tão simples, gente, naquela simplicidade dele, mas ele trata dos assuntos com uma sabedoria tão grande, que é poucos irmãos que tem a calma para tratar dos assuntos igual aquele irmão. Eu não vou citar o nome dele aqui não, mas ele ainda atende a obra de Deus, como hoje ele já está um ancião, já com seus quase 50 anos de ministério. Mas foi ele que foi tratar desse assunto. E ela com o cabelinho rapadinho, cortadinho, baixinho, bem baixinho mesmo, no pé da orelha. Aí ele disse, então disse, então, irmã, eu quero minha liberdade de volta, quero voltar para a congregação. Eu disse, mas a irmã, do jeito que a irmã está, fica despadronizada a irmã no meio das irmãs, tudo com os cabelos dentro da doutrina, a irmã com os cabelinhos curtinhos dessa maneira. Vamos fazer o seguinte, a irmã deixa o seu cabelo crescer mais um pouquinho. Olha, quando o seu cabelo estiver aqui nos ombros, já tinha uns cabelos bons, só que estava baixinho, muito cortado, bem baixinho. Quando os seus cabelos estiver aqui nos ombros, a irmã vem aqui, que eu devolvo a sua liberdade. Tá bom, minha irmã? Não vai nada, daqui uns 3 meses, seu cabelo é de bom crescimento. Daqui a 3 meses, a irmã não corta o cabelo, daqui a 3 meses seu cabelo cresceu um pouquinho. Você vem aqui que eu te dou sua liberdade. Ela disse, tá bom, irmã. Aí ela veio ao meu encontro, disse, irmão Lafayette, toda feliz. Irmão Lafayette, graças a Deus, vou receber minha liberdade de volta. Falei, como? O irmão fulano, irmão ancião, falou para mim que é para daqui a 90 dias, para mim deixar meus cabelos crescer, daqui a 3 meses. E eu não corto meus cabelos não, deixo meus cabelos crescer, que daqui a 3 meses eu posso voltar lá, que ele vai me dar devolver minha liberdade. Então agora eu vou pegar minha liberdade de volta. Eu estou toda feliz. Só que dali a cada 15 dias ela ia lá no cabeleireiro e cortava o cabelo. Eu sei que ela, depois disso, ela viveu mais uns 4 ou 5 anos e morreu. Mas não voltou, não teve a liberdade, né? Não é com você, não deu liberdade. Pediu para ela esperar, ficar 90 dias sem cortar o cabelo. Você lá que dava liberdade. Mas a cada 15, 20 dias ela ia no cabeleireiro e cortava o cabelo. E nunca mais o cabelo dela cresceu e ela não teve a liberdade na igreja. Então, gente, é dessa maneira que os anciãos, que o ministério da igreja trata o povo. Deixa Deus trabalhar. Agora se chegasse, não, a irmã fez isso, a irmã praticou isso, a irmã... Não. Olha, irmã, vem aqui, a irmã fica 90 dias sem cortar o cabelo. Com 90 dias seu cabelo cresceu. Você vem aqui, eu te dou sua liberdade. Mas nunca mais ela voltou lá, deixou o cabelo crescer. Então é assim que os irmãos tratam. Eles deixam Deus trabalhar na vida da pessoa. Tem aqueles que
têm a liberdade de volta e tem aqueles que nunca têm. É que nem a justiça. Tem preso que cai na cadeia e nunca mais sai, morre lá dentro, sentenciado a 100, 200 anos de cadeia, já é para os advogados não tirar eles de lá. E tem aqueles que é sentenciado, de acordo o Código Penal, é o tamanho da pena, né? 10 anos de prisão, 20 anos, 30 anos, e a ver por comportamento, a pessoa sai antes daquilo ali. A congregação é a mesma coisa, gente. A lei é de Deus. Tanto lá no tribunal, entendeu? Do fórum, como na congregação. Só que na congregação, a lei está no primeiro mandamento, na congregação. E lá no tribunal, no fórum, a lei está no segundo mandamento. Na congregação amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Quem não tiver esse mandamento em mente, entendeu, gente? Nos movimentos dele, nos negócios dele, não permanece na congregação. E lá, no fórum, é o segundo mandamento. Amarás o Senhor, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lá no fórum, você não matando, não roubando, não tomando a mulher do próximo, entendeu? Então, não mentindo, fazendo isso aí negócio, você não está condenado, você está no meio da sociedade. Deus, entendeu? Fica em segundo plano. Agora, na congregação é diferente. Depois de você não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, não fazer nada disso, você ainda tem o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Deu para entender, gente? Outro dia nós falamos mais nesse assunto, que isso aqui tem uma profundidade muito grande, mas os meus seguidores não são chegados em vídeo muito longo. Eu também não gosto. Quando eu vou pegar um vídeo, já, ó, 30 minutos, 35, 40, tudo bem, mas vídeo de 1 hora, 2 horas, 3 horas, igual, principalmente os críticos, que criticam a obra de Deus, eles pegam a pregação dos irmãos, lá no púlpito, e começam a acompanhar a pregação dos irmãos, falar que Deus vai abençoar, é só ela que é mentira. Se falar que Deus vai salvar a pessoa, é só fala que é mentira. Se falar que as pessoas têm que seguir a Deus, eles falam que é mentira. Então não tem nada para eles que está certo. São críticos e fica tomando a mente das pessoas, principalmente acompanhado com aqueles também que já, como se diz, né, tá no mesmo caminho deles. Mas o importante, gente, é que esse povo não tira o povo da congregação. O negócio de dizer que esse crítico, que a congregação vai fechar por causa disso, por causa daquilo, que o ancião está errando aqui, errando ali. Nada disso tira o povo de Deus da congregação. Sai aqueles que já estão predestinados a entrar e sair. Porque quando Jesus circulava o povo, o que ele tinha? Primeiro ele pregou para 82 homens. 70 abandonou ele. Ficou 12. Desses 12, ainda era, entendeu? Contra. Então, quando aqueles 70 foi embora, que clamaram, Senhor, o povo está indo embora, esse discurso é muito pesado. O povo e vocês não querem ir com eles? Não, Senhor, para onde iremos? Só tu tem as palavras divinas. Assim é na congregação, gente. Quando a pessoa reclama, o Senhor fala, não, quer ir? Estou indo embora porque não está me suportando, você quer ir com ele? Não, Senhor. Para onde eu vou, se só tu tem as palavras divinas? É assim, gente, porque nós permanecemos na congregação. Agora, hoje é a mesma coisa, que lá foi uma demonstração que o Senhor fez. Hoje, para cada 82 pessoas que ouvem a palavra de Deus, 70 se extravia, vai para outras igrejas, né? Se divide nas religiões. 12 fica com o Senhor, na congregação. Desses 12, é um demônio. É o que ele diz para Judas na posição. Eu não escolhi vós os 12, um de vós é um demônio. Então, não é de nós assustar quando vê esse pessoal que sai da congregação e levanta o carcanhar contra a obra de Deus, porque o Judas Iscariote foi o que aconteceu com ele. E além disso, não teve lucro nenhum do dinheiro que ele ganhou na traição. Porque tem pessoa que trai o Senhor, trai a doutrina para ganhar atrás de dinheiro.
E depois que pega o dinheiro, a paz que ele perde, o dinheiro não cobre. Ele pega o dinheiro, acaba com o dinheiro e acaba aí no hospício, no hospital louco. Ah, mas a congregação, os anciãos é culpado. Não, já não, os anciãos não é culpado de nada. Cada um de nós somos responsáveis pela a salvação da nossa alma. Não tem desse negócio de a pessoa sair da congregação culpando a culpa de fulano, a culpa de ciclano. Não, 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 não. O Júlio Iscariote não podia culpar ninguém pela derrota dele. O apóstolo São Pedro não culpou ninguém também pela derrota dele. Só que o Pedro se humilhou, né? Chorou amargamente. Mas o Judas não, em vez de ele chorar amargamente, ele amarrou uma corda no pescoço e suicidou. É o que acontece com muitos que saem da congregação, em vez de se humilhar nos pés do Senhor, eles amarram uma corda no pescoço e suicidam. Tá bom, gente? Por hoje é só. Deus que abençoe a todos. E aguarde o próximo vídeo que vem aí. E que a paz de Deus permaneça para sempre nos nossos corações. Amém.